Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal através aqui do nosso canal Palavra e Essência. Estamos estudando o Evangelho de João aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais e assim vamos compartilhar a Palavra de Deus juntos. Nosso objetivo aqui é compartilhar, é expandir a palavra de Deus, expor o texto bíblico de modo que quem esteja ouvindo, assistindo, possa compreender o texto e colocar em prática na sua vida, proporcionando assim crescimento espiritual. Esse é nosso objetivo. Hoje, no Evangelho de João, vamos ler o capítulo 9. O capítulo 9 fala da cura de um cego de nascença. Vou ler o texto bíblico e depois vou fazer uma explanação rápida. O texto é longo, 41 versículos. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez um barro e com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se, e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntou-lhe: então como os teus olhos foram abertos? E perguntaram-lhe: então como os seus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Então eles lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. E ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. E os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem que lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Ele mesmo tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir.
Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde veio. O homem lhe respondeu: isso é de fato surpreendente, não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e que vens nos ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: tu já ouviste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Uma longa controvérsia acerca da cura de um cego de nascença. Vamos examinar o texto, né? Quando Jesus viu o cego de nascença, os seus discípulos lhe perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Os judeus, os discípulos, partiram de um pressuposto comum entre os judeus daquela época, de que o sofrimento poderia ser consequência do pecado, poderia remontar a um pecado específico da pessoa ou dos seus pais. Essa era a ideia, era um pressuposto predominante no judaísmo da época de Jesus. Mas o sofrimento nem sempre é resultado do pecado direto de alguém, de uma pessoa, de quem quer que seja. Haja visto que em outros textos, como em Lucas capítulo 13, versículos 2 em diante, 2 e 3, Jesus mesmo fala do arrependimento que é necessário e fala de pessoas que tinham sido passado por sofrimentos e não era consequência de pecado. Jesus lhe respondeu, Lucas 13, versículo 2, pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que os outros? Tem que ler o primeiro versículo também para ficar claro. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não eram. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Continua Jesus: ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós perecereis. Então Jesus está afirmando aqui que o sofrimento não é necessariamente consequência ou remonta a um pecado da pessoa ou mesmo dos seus pais. Essa era uma crença dos judeus baseada em Êxodo capítulo 20, versículo 5, de uma interpretação rigorosa na época de Jesus.
A questão do sofrimento não ser consequência de pecado, nós temos como exemplo o próprio Jesus Cristo, que sofreu, padeceu na cruz sem ter nenhum pecado. E nós temos um exemplo também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando Paulo diz que para que ele não se ensoberbecesse, Deus havia colocado nele um espinho na carne, ou seja, Paulo sofria constantemente e não como consequência do seu pecado, mas justamente o contrário, para não pecar. Né? E em Gálatas capítulo 4, versículo 18, Paulo também deixa muito claro que quando ele anunciou o evangelho aos Gálatas pela primeira vez, ele o fez isso sobre uma enfermidade muito forte. De modo que Paulo também padeceu de sofrimentos quando estava exercendo o seu ministério aqui na terra. Então Jesus deixa claro aqui que ninguém pecou e que o fato do cego ter nascido cego não era consequência de pecado, mas sim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Esse versículo 3, né, e dessa expressão, que é a fim de que nele se manifestem as obras de Deus, indica que Deus, em sua soberana vontade, em sua sábia, misteriosa e soberana vontade e providência e presciência, permite algumas vezes que algumas pessoas passem por dificuldades, por sofrimentos, para poderem experimentar a misericórdia de Deus, para poder experimentar o poder de Deus, para poderem experimentar o poder libertador de Deus. De modo que o sofrimento faz parte da nossa vida terrena e que está sempre presente entre nós. Em nenhum momento do ministério de Jesus, Jesus arguiu ou ensinou que os cristãos não sofreriam, não passariam por doenças e etc. Mas sim o contrário, Jesus curou de muitas doenças, como é o caso desse cego de nascença. E como ele disse aqui, para que se manifeste as obras de Deus. A obra de Deus naquele momento era justamente Jesus manifestar o poder de Deus na cura daquele cego de nascença. Então, Jesus continua dizendo no versículo 4, enquanto é dia é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou, as obras de Deus, nesse caso a cura do cego, e gerar toda essa história, essa controvérsia aqui, de modo que ficasse claro que Jesus é o Messias, porque lembro que o começo de João eu disse de que o Evangelho de João, o objetivo do Evangelho de João é mostrar que esses milagres, esses registros foram feitos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus realiza esses milagres, é justamente para mostrar a divindade de Jesus e o seu poder sobre a natureza e sobre as enfermidades e sobre os demônios. Esse é o objetivo. Então Jesus diz, enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A ideia é de que a vida de Jesus é como um dia de trabalho, é luz, é de dia, tem luz manifestado, e que esse dia vai acabar com a sua morte, que seriam as trevas ou a noite. Quando a noite vier, ele não pode mais fazer as obras de Deus. Mas é importante ressaltar aqui que o verbo está no plural no versículo 4. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras de Deus. Então Jesus não só está realizando a obra de Deus, mas também convidando os seus discípulos a realizarem a obra de Deus junto com ele. E Jesus deixa claro que ele já falou em outros textos aqui no Evangelho de João, que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele, então, fazendo isso, depois de dizer isso, então ele dá uma cuspida no chão, faz um barro e aplica esse barro feito com a sua saliva nos olhos do cego. Né? Não fica claro aqui o objetivo com que Jesus fez a saliva, o barro e aplicou
nos olhos do cego, mas sim o contexto geral de que Jesus ia manifestar o seu poder curando. E ele então manda o cego ir para o tanque de Siloé e então se lavar. Vai para o tanque de Siloé, que significa enviado. Esse tanque era um grande tanque que ficava próximo ao templo, onde os judeus realizavam, com a água nele depositada, realizavam suas cerimônias de purificação. E então Jesus diz para esse cego, vai lá e se lava, né, nesse tanque, que significa purificar, por isso que o tanque significa enviado. A água que vinha para esse tanque vinha de uma fonte fora da cidade de Jerusalém, a água era enviada e os judeus usavam para as suas cerimônias de purificação. Vai lá, é como se Jesus dissesse para o cego, vai lá e se purifica, lava o seu rosto, lava os seus olhos e você então vai voltar a enxergar. E foi isso que o cego fez. E depois que ele fez isso, diz o texto bíblico, no versículo 13, ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. E aqui abre uma outra controvérsia, porque Jesus fez o barro num dia de sábado, e fazer barro era um dos 29 tipos de trabalho que era proibido pela lei judaica, que não poderia ser realizado no sábado. Fazer barro não podia, significava trabalho. E Jesus fez o barro e aplicou nos olhos do cego. Então, mas essa controvérsia a respeito do sábado não é de hoje. Jesus já tinha feito essa controvérsia com os judeus, notadamente os fariseus, em outras ocasiões, notadamente em Marcos capítulo 2, versículos 23 em diante, onde Jesus deixa claro que ele é o Senhor do sábado. Versículo 27 de Marcos capítulo 2 diz assim, e prosseguiu Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. É por isso que nós cristãos, nós não guardamos o sábado, nós somos cristãos. Os cristãos não guardam o sábado porque o sábado era parte da lei judaica, então os judeus guardam o sábado e outras denominações aqui no nosso país também, mas o sábado, Jesus deixou claro, não foi feito para o homem, não foi feito para o sábado, não é o sábado que é mais importante, é o homem, o ser humano que é mais importante. Então o sábado foi feito para se descansar num dia, e nós cristãos descansamos no dia da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo, primeiro dia da semana. Por isso que houve essa transferência aí do sábado para o domingo, porque nós não estamos mais debaixo da lei dos judeus, mas sim debaixo da graça de Deus. E Jesus morreu e ressuscitou para nos colocarmos debaixo da sua graça, do seu amor. Então nós não cumprimos a lei judaica, nós cumprimos os mandamentos da Bíblia Sagrada, do cristianismo, do Evangelho da Graça de Deus, que Jesus resumiu em 2 grandes mandamentos, Paulo na sua teologia também, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por isso nós não guardamos o sábado e descansamos no domingo. E o dia do culto são todos os dias da semana. Nosso corpo deve ser um ato de culto, os nossos atos devem ser um ato de culto ao Senhor. De modo que houve essa controvérsia aqui a respeito do sábado, e Jesus deixou claro também isso. E o fato de Jesus não guardar o sábado é motivo para os fariseus acharem que ele não era de Deus. Mas o cego disse, não, ele é de Deus, ele é profeta, ele é de Deus. E daí os fariseus argumentam com ele, né? E de modo que esse cego, ele é tão sábio e ele vê muito mais do que os próprios fariseus, que se gabavam de conhecer toda a lei judaica. Então chamaram os pais dele para dizer, os pais dele testificaram, esse é nosso filho, ele nasceu cego sim, e nós não sabemos como ele vê. Pergunte para ele, porque ele tem idade para responder isso. E eles responderam assim,
por causa que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga dos judeus, porque os judeus estavam ameaçando que quem confessasse que Jesus Cristo era o Cristo seria expulso da sinagoga. O que era a sinagoga? Sinagoga, além do templo, era um local de culto também, mas era um local das assembleias dos judeus, era um local da escola dos judeus, enfim, era um local de ensino, como se fosse uma escola hoje. Era a sinagoga, todos os judeus frequentavam a sinagoga também, além do templo. Então eles chamaram pela segunda vez o cego, versículo 24, e disseram, dá glória a Deus. E daí disseram, nós sabemos que este homem é pecador. Esse dá glória a Deus aí era uma espécie de juramento que se fazia na época para que a pessoa dissesse a verdade, somente a verdade. Então hoje nós se fala em jurar a dizer só a verdade nos tribunais, notadamente nos tribunais americanos, jura a dizer a verdade, somente a verdade, juro. Né? Lá na época de Jesus e com os judeus não era juramento, mas era assim dizer, dar glória a Deus. E a pessoa dava glória a Deus e então ele tinha que falar a verdade. E daí os fariseus argumentando, nós sabemos que ele é pecador. Né? E o cego respondeu, que agora não era mais cego, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Né? E ele respondeu, e disse, eles queriam saber, mas como ele abriu os olhos? E ele respondeu, eu já disse para vocês, ele fez lodo, fez lama, passou nos meus olhos e mandou eu me lavar no tanque de Siloé, me lavei e estou enxergando. Né? E aqueles judeus eram tão cegos com relação ao que Jesus veio fazer que não conseguiam enxergar o milagre e não acreditavam que Jesus tinha feito isso. E aí no versículo 31 é o próprio cego quem está argumentando com os fariseus, que ele disse, sabemos que Deus não atende pecadores. Se Jesus era pecador, Deus não o atenderia. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele atende. O que era cego estava argumentando com os conhecedores da lei, que estavam cegos espiritualmente, de que quem é temente a Deus e que Deus o ouve. E que Deus não ouve a pecadores, como ele estava argumentando que Jesus Cristo era. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsaram ele da sinagoga. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e perguntou-lhe, crês no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Jesus lhe disse, tu já ouviste, e ele é quem está falando contigo. Sou eu. Aliás, no capítulo 8, várias vezes nós temos a expressão, eu sou. E Jesus está dizendo, o Filho de Deus sou eu. E você já ouviu, e você já recebeu o milagre, você pode crer nele. E então disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. Isso nos ensina que a nossa fé precisa nos levar à adoração de Deus. A nossa fé não pode ser simplesmente uma fé de boca para fora, mas uma fé que me leve a ser um adorador. E adorar a Deus não é só prostrar-se diante dele, ou não é somente ir à igreja, mas é ter uma vida com atos que significam adoração, ou seja, boas obras. Nós sermos pessoas piedosas, então estaremos adorando a Deus todos os dias, porque Deus nos criou para isso, fomos criados para o louvor da glória de Deus, sermos adoradores. Então a nossa fé precisa transformar a nossa vida a ponto de que a nossa vida glorifique a Deus. E então Jesus continuou, prosseguiu, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não venham vejam, que era o caso do cego, que estava tendo uma visão enorme do Messias e crendo nele, e os fariseus, que eram religiosos, extremamente religiosos, mas não viam isso. Então Jesus disse, eu vim para trazer essa controvérsia mesmo. Os que acham que têm visão, os que acham que sabem, não estão sabendo. Os que acham que veem, não estão vendo. Mas quem não vê e crer,
em Jesus Cristo está vendo. O cego tinha muito mais visão do Messias do que os fariseus, que eram os religiosos da época de Jesus. E daí o texto termina que alguns fariseus que estavam por perto perguntaram: será que nós também somos cegos? E foi isso mesmo que Jesus estava dizendo para eles. Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Porque aquele que era cego de nascença, ele creu em Jesus Cristo, teve perdoado os seus pecados e foi curado. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, teriam se arrependido. E teriam visto, teriam visão espiritual. Mas como agora dizeis, nós vemos, nós somos os donos da religião, nós somos os donos da lei. E daí Jesus disse: o vosso pecado permanece. A lição que fica para nós é essa: será que nós somos cegos ou estamos tendo visão espiritual? Então, o que esse texto nos ensina é nesse sentido: a religiosidade nos cega, mas a espiritualidade nos faz ver Jesus Cristo. A nossa fé que leva a nós adorarmos a Deus, a nossa espiritualidade desenvolvida, que é esse o objetivo que eu tenho aqui, a expor o texto bíblico, que nós cresçamos espiritualmente. Esta espiritualidade nos leva a ter visão espiritual, nos leva a enxergar. Enxergar o quê? O nosso pecado, a nós mesmos. E então crer em Jesus Cristo, correr para a cruz de Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e então vivermos uma vida de adoração a Deus. Então venha adorar a Deus comigo, venha crer em Jesus Cristo e vamos viver uma vida de adoração. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe. Se essa aula te ajudou, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, que Deus os abençoe.